Pronto, pessoal, tá gravando já, certo? Eu não gravo usando o Google Meet, certo? Eu gravo usando um programa por fora, o OBS, tá ok? Então, assim, se você não aparecer que tá gravando para você, é porque eu tô gravando usando outro programa, tudo bem? Então, assim, primeiramente eu vou só explicar por que eu não postei a aula passada, né? A aula passada, por algum motivo, deu um pau aqui no meu computador, deu um problema, né? O áudio da aula tá todo gravado, mas o vídeo tá travado numa tela lá, né? Então, eu não postei, certo? Caso vocês queiram, eu posso gravar uma aula assíncrona daquele conteúdo, certo? Então, se vocês quiserem, é só você pedir lá no Classroom, professor, aquele conteúdo daquela primeira aula que você não postou e tal, você poderia explicar de novo? Aí eu gravo uma aula assíncrona e posto lá para vocês, ok? Essa aqui eu espero que dê tudo certo, tudo bem? A gente vai tentar adotar aqui aquele mesmo método, né, usando aquela gambiarra que eu fiz, certo? Nossa lousa improvisada, tá ok? E aí, eu sempre preciso que vocês fiquem me dando feedback, certo? Se por acaso a qualidade da tela ficar ruim e tal, alguma coisa assim, aí eu penso em alguma saída para a gente dar aula sem ser usando a lousa, certo? Pronto. Outra coisa também é o seguinte, hoje a gente vai ver movimento na vertical, certo? Na aula passada a gente viu o movimento uniformemente variado, certo? Na aula de hoje a gente vai ver movimento na vertical, que é só uma aplicação do movimento uniformemente variado. E aí a gente vai terminar esse primeiro conteúdo, né? Aí hoje eu vou passar uma lista para vocês, né? Eu acho que eu expliquei na aula passada, mas não custa nada explicar de novo, que eu vou passar uma lista, vai ser uma lista diferente para cada pessoa, naquele mesmo esquema como eu sempre faço, certo? E aí, vou passar uma lista diferente, aí eu faço um quiz eu faço uma atividade com quiz lá no Google Meet, no Google Classroom. Aí vocês respondem e aí eu vou corrigir em cima disso aí, certo? Então, como é que vai ser? Eu vou passar a lista, certo? E lembra que normalmente eu sempre fazia aulas tirando dúvida dessa lista, resolvia essa lista junto com vocês. Eu vou resolver a lista junto com vocês ainda, sendo que não vai ser de forma síncrona, certo? Como a gente tem um tempo um pouco corrido, né, eu vou ter que deixar essas aulas que a gente tem ainda, né, a gente tem mais um mês de aula para dar o conteúdo, certo? Então, mas vamos supor, professor, não estou conseguindo resolver a lista, não estou conseguindo resolver tal questão. O que você vai fazer? Você vai lá no Google Classroom e fala assim, professor, não estou conseguindo resolver a questão 5. Então, o que eu faço? Eu vou resolver ela, certo? Sendo que eu vou resolver usando outros números, né? E posto ela lá, em PDF com a solução da questão. Tá ok? E aí, você, baseado na minha solução, você faz a sua. Né? A ideia é a mesma, é só você trocar os números. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Então, vamos lá para o nosso... Vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Na nossa lousa improvisada aqui. Só trocar aqui. Dar aqui uma... Está dando para ver? Pronto. Como eu sempre falo, né? Vocês podem falar no chat aí, certo? Vocês ficam me dando feedback se a internet caiu, alguma coisa assim, né? E aí, vocês podem me interromper, né? Que aí a gente espera um pouquinho a internet melhorar. Se a internet não melhorar, vai ser o jeito eu dou um jeito de dar uma aula pelo notebook, em vez de ser por essa lousa improvisada aqui. Ok? Só ver aqui. Tem dia que dá para aula assim, tem dia que não dá, aí...
Sempre eu vou precisar do feedback de vocês, certo? Aí vamos lá. Hoje que a gente vai ver movimento na vertical, certo? O que é o movimento na vertical, né? Naturalmente a vertical, a gente chama essa direção aqui de cima para baixo, né? O movimento na vertical é quando você ou joga um objeto para cima ou você deixa cair um objeto, certo? Então, são dois exemplos de movimento na vertical, né? Inclusive, esse que a gente deixa cair a gente chama de queda livre, e quando você joga um objeto para cima, a gente chama de lançamento vertical para cima. A gente vai ver cada um individualmente, tá ok? E aí fica o seguinte, lembrando que esse movimento na vertical, né, que a gente chama de cima para baixo, na verdade, o de cima para baixo não existe, né? Se você for para o espaço, não existe cima e baixo, né? Na verdade, o que a gente chama de cima e baixo é a direção do centro da Terra ou a direção para fora da Terra, tudo bem? Aqui para a Terra, então, para baixo a gente chama a direção ao centro da Terra, né? E o para cima a gente chama para fora da Terra. Mas se você estiver no espaço, por exemplo, né, longe de qualquer planeta e tal, não existe cima e baixo, né, esquerda e direita, é uma convenção, certo? Então a gente adota a convenção que para baixo é o centro da Terra, tudo bem? Se você não for terraplanista, né, é fácil de entender isso, certo? Então vamos lá, fica o seguinte, o que acontece, né? Primeiro vamos responder a pergunta que toda criança faz, né? Quando a criança começa a raciocinar um pouquinho mais, ela já pergunta, né? Por que as coisas caem, certo? Por que quando você solta um objeto, ele cai? Tudo bem? Bom, a resposta mais natural para isso é a gravidade, né? Vou apagar aqui. A gravidade. Tudo bem? E aí, mas o que é a gravidade? Certo? Todo mundo responde a gravidade, mas o que é a gravidade? Né? Aí você ainda pode falar assim, é a força de atração da Terra, a força com que a Terra nos atrai, né? E a Terra de fato está nos atraindo, né? O objeto está caindo porque a Terra está puxando ele para baixo, certo? Da mesma forma que se a gente pular, né? Se não houvesse essa atração, aqui é a Terra, né? Se a gente pulasse, se não houvesse essa atração, a gente ia sair voando, certo? Por que a gente não sai voando? Porque a Terra puxa a gente de novo para baixo, tudo bem? E aí eu pergunto, e por que a Terra puxa para baixo? Né? Na direção do centro dela, né? Que é exatamente a gravidade. Bom, na realidade, pessoal, a Terra puxa para baixo, por quê? Porque todo objeto que tem massa atrai o outro objeto que tem massa, né? Se eu tenho um objeto aqui com massa, vamos supor, M1, e um objeto aqui com massa M2, certo? Esses dois objetos vão se atrair, só pelo fato de ter massa. Tudo bem? Lembrando, pessoal, vocês podem sempre me dar feedback aí se vocês estão conseguindo enxergar tudo direitinho ou não, né? Se não estiver dando para enxergar, a gente faz a aula de outro jeito, ok? Isso significa dizer o seguinte, todo objeto que tem massa atrai outro objeto que tem massa. Esse pincel aqui, por exemplo, ele tem massa, certo? Sei lá, umas 100 gramas. Esse aqui também tem massa, uns 100 gramas mais ou menos também, certo? O que significa dizer que nesse exato momento, esses dois objetos estão se atraindo. Existe uma força atraindo esse, existe uma força atraindo esse. Tudo bem? Você está falando, professor, o senhor está maluco. O senhor está maluco, porque se eu botar aqui em cima da lousa, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada aqui se atraindo, né? É muito diferente quando você pega um ímã, né? Quando você pega ímãs, aí você vê o negócio se atraindo de verdade, né? Vou pegar aqui um ímã. Por coincidência, eu estava dando uma aula de eletricidade, né, de magnetismo, tem um ímã aqui, ó.
Então, vocês estão fazendo para ver o ímã, mas o ímã realmente se atrai de verdade, ou se repele, né? Se eu fizer assim, ó, ele está se repelindo, certo? E o que eu estou dizendo para vocês, pessoal, é que isso aqui funciona do mesmo jeito, certo? Sendo que ele se atrai. E aí, como eu falei, né? Como é que eu vou mostrar para vocês que isso é verdade, né? Porque não dá para sentir, certo? E realmente, esse era um problema grande, né? A primeira pessoa que descobriu essa força foi Newton, né? E ele descobriu no século XV, ou foi XVI, e realmente mostrar que existia essa força era um negócio complicado. Por quê? Porque essa é uma força muito pequena, certo? Para você ter ideia, se você tiver um objeto de 1 quilo, deixar próximo de outro objeto de 1 quilograma, certo? E uma distância entre eles de 1 metro, tudo bem? A força que um vai fazer no outro vai ser de aproximadamente 0,0, né? Deixa eu só ver aqui. Só lembrar aqui do valor de uma constante. Se lembrar do valor da constante gravitacional. Eu estou pesquisando aqui na internet. Pronto, ó. A força que vai fazer um objeto com massa de 1 kg e outro objeto com massa de 1 kg a uma distância de 1 metro um do outro vai ser de 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 67 quilogramas força. Quilogramas força. Então, olha a força, como ela é pequena, né? Extremamente pequena. Isso se for objetos de 1 quilo com objetos de 1 quilo, a distância de 1 metro. Tudo bem? Então é uma força extremamente pequena, certo? Então o que acontece é que praticamente você não consegue sentir essa força, certo? Você praticamente não consegue sentir, né? E aí como é que a gente mostra que existe, né? Na verdade tem um experimento que você consegue fazer na sua casa, você consegue mostrar que existe. Como é que é esse experimento? Depois vocês podem procurar no YouTube, tem vídeos muito bons mostrando esse experimento, né? Que a gente chama do experimento de Cavendish, certo? Ele mostra que de fato existe, né? Essa força. Cavendish. Então, o experimento de Cavendish, como é que é? Você pendura uma barra, certo? Você pega um fio de nylon, lá embaixo você pendura uma barra, na extremidade dessa barra, você coloca uns pesos. Colocou aqui um peso, certo? Quanto maior esse peso, melhor. Tudo bem? Tem que botar o mesmo valor, né? Lógico, para equilibrar essa barra, certo? E tenta, lógico que você vai fazer isso aqui, esse aparato aqui a gente chama de pêndulo de torção, certo? É um negócio que se você fizer, você vê que ele é extremamente sensível. Só em você tocar isso aqui já vai rodar, certo? Então você tem que deixar no lugar fechado, né? Longe de vento ou longe de qualquer perturbação, tudo bem? E aí você tenta deixar o mais estável possível. Você vai ver que você não vai conseguir. Você vê que ele ainda vai mexer um pouquinho, mas ele vai mexer, certo? E aí, o que você faz? Próximo desses pesos aqui, você coloca uma massa grande também. Quanto maior, melhor, certo? Uma massa grande, de um lado e de outro, certo? E aí, o que você vai notar? Você vai notar que esse pêndulo vai começar a torcer, né? Essa massa vai vir nessa direção e essa vem nessa direção. Por quê? Porque começa a atrair. E aí você vai ver que esse cara começa a torcer, né? Então, essa força que eu falei para vocês, que quase não dá para sentir, pelo pêndulo de torção, a gente sente, certo? E é assim que a gente consegue mostrar que essa força existe, certo? Como eu falei para vocês,
Isso é uma coisa que você pode fazer em casa, né? Então, por incrível que pareça, esse pincel está atraindo esse, mas é com uma força muito pequena que a gente não consegue sentir. Assim como todo objeto que tem massa atrai outro objeto que tem massa. Então, por exemplo, se você estiver aí no seu quarto, né? Se tiver uma cadeira aí, a cadeira próxima de você está lhe atraindo, assim como você está atraindo a cadeira, porque vocês dois têm massa, né? Se tiver uma cama perto de você, a cama está lhe atraindo e você está atraindo a cama, né? Não é porque você está com sono, é porque vocês têm massa, existe uma força física, um atraindo o outro mesmo, certo? E essa força física, como eu falei, é muito pequeno se você tiver um corpo de 1 quilo e tiver um corpo de 1 quilo. Mas se você tiver um corpo de 1 quilo de um lado e um corpo de... Deixa eu só procurar a massa da Terra aqui, né? Quando você bota um corpo com a massa da Terra, certo? Ó, a massa da Terra é de... Deixa eu ver aqui. Olha quanto é a massa da Terra. Não vai dar nem para escrever nesse coisinha aqui. 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pronto. Não coube nem no coisa, né? Deixa eu botar aqui notação científica, que é melhor. Vezes 10 a 24. Certo? Então, quando você coloca a massa da Terra, que é uma massa gigantesca, aí sim a gente já consegue sentir essas forças, né? Então, qualquer objeto sobre a massa da Terra, a gente sente essa força. Por quê? Porque como ela tem uma massa gigantesca, né, é uma força que é sentir. E essa força que a gente sente é essa força que puxa os objetos para baixo. É a força que não deixa a gente escapar dela, né? A gente chama de força da gravidade, certo? Que é a gravidade em si. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? E aí fica o seguinte, pessoal. A Terra, né, por incrível que pareça, e na verdade o porquê disso, só quem deu essa explicação é Einstein, né? Quando a gente tiver, se eventualmente a gente chegar a estudar relatividade geral, posso falar alguma coisa também depois para vocês, mas por incrível que pareça, a Terra puxa todos os objetos com a mesma aceleração, certo? Pode ser um quilograma, pode ser um com 10 quilogramas, pode ser um com 100 quilogramas. Ela puxa sempre com a mesma aceleração, que a gente chama de aceleração da gravidade, né? Ela sempre confere a mesma aceleração a todos os corpos. Por que isso vai acontecer? Quando a gente vai vendo leis de Newton, a gente vai ver que isso acontece porque a força depende da massa, e lá na lei de Newton, que a gente usa para calcular a aceleração, também depende da massa. E aí as massas se cancelam, então fica independentemente da massa. Tudo bem? Como eu falei, a razão mais profunda disso é lá na relatividade, né? Quem explicou foi Einstein, certo? Mas, né, a Terra sempre puxa todo mundo com a mesma aceleração, né? E essa aceleração da gravidade, ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Nas questões, a gente sempre vai usar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar, né? Mas o valor mais próximo da gravidade é 9,8, ok? E, na verdade, isso aqui varia, certo, pessoal? Porque como depende da massa, vamos supor que se você está num lugar que a rocha ali abaixo de você, ela é mais densa. Então a gravidade é levemente maior. Levemente, né? Ela vai variar não na casa do 8, mas nas casas decimais que estão depois do 8 aqui, né? Sei lá, em vez de um 5, pode passar para um 6, ou passar para um 4, certo?
Então, dependendo do lugar que você está. Por quê? Porque depende da massa ali, né, da densidade das rochas que estão próximas de você. Certo? Mas, em média, é isso aqui, metros por segundo, 9,8. E a gente vai usar para resolver as questões 10 para facilitar a nossa vida. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá, a Josiane perguntou. Eu cheguei agora, então eu não estou entendendo nada. Depois eu assisto a gravação. Tudo bem, certo? Mas é só o comecinho aqui, certo? Isso aqui foi só o comecinho. Não teve nada de muito curioso, não. Só a única coisa importante que eu falei até agora, que a gente tem que saber é que a Terra sempre puxa todos os objetos exatamente com a mesma aceleração. Todos, né? Todos. Aí você vem e pode teimar comigo. Professor, você está maluco. Você está maluco porque objetos mais pesados caem primeiro, caem mais rápido. Certo? Eu vou mostrar para o senhor. Né? E aí você pode fazer o seguinte experimento, né? Se você soltar uma folha de papel, certo? E você soltar, sei lá, um livro, né? Vou botar aqui um livro. Aí na sua casa, você vai ver que o livro vai cair primeiro, né? Você vai ver que quem vai chegar primeiro é o livro. Certo? E a folha vai ficar voando para um lado e para o outro, né? Vai ficar voando para um lado, voando para o outro, até chegar no chão. Certo? E aí você fala, então, professor, tá errado o que você falou, né? Objetos mais pesados caem primeiro. Né? Na verdade, o que eu falei foi o seguinte, é que a Terra confere a mesma aceleração a todo mundo. Isso é verdade, né? Tanto esse livro quanto esse papel está sendo acelerado pela Terra com a mesma aceleração. Mas qual é a diferença? A diferença é que no papel está agindo outra força além da força da gravidade. Está agindo uma força dele para cima que a gente chama de resistência do ar, certo? Resistência do ar. O que acontece? A gente sabe que a gente está imerso no ar, né? O ar é um fluido. Assim como quando você entra numa piscina, você está ali no fluido, né? Na água, certo? Mas aqui a gente também está no mesmo fluido, sendo que é um fluido bem menos denso, então a gente nem sente que ele existe, né? Tanto que o pessoal não sabia que ele existia, né? Até na Idade Média, né? O pessoal não sabia que existia. Mas assim, esse fluido, ele existe, não é à toa que a gente respira, certo? E ele tem uma certa resistência, né? A resistência é bem menor que a da água. Por exemplo, você fazer assim, você está dentro da piscina e você balançar sua mão dentro da água, é bem mais difícil do que você balançar no ar. Mas aqui existe uma certa resistência também, certo? E o que acontece? Essa resistência afeta mais objetos leves que têm uma área grande, né? Observe que o papel, ele é leve em relação ao livro, por exemplo, né? Ele é bem mais leve, ele deve ser o quê? 200 vezes mais leve, né? Se o livro tiver 200 páginas, por exemplo, né? E com a mesma área. Então, o que acontece é que essa resistência do ar, ela tende a afetar, certo? Quanto maior for a área distribuída, né? E menor for a massa, tá ok? Então, é por isso que os dois não vão cair igual, porque no papel há a resistência do ar, mas tem uma forma de você tirar a resistência do ar do papel. É só você pegar e amassar ele, né? Amassa o papel, certo? E agora joga os dois juntos. Você vai ver que o livro e o papel vão cair exatamente ao mesmo tempo, certo? Ou seja, a mesma massa que você tinha, né? Se você deixar ela esticada, ela demora mais tempo. Já se você amassar ela, né? E a mesma massa você jogar, você vê que ela vai cair ao mesmo tempo com o livro. Tudo bem? Ou seja, é exatamente porque quando você amassa o papel, você elimina a resistência do ar, né? Como ele fica distribuído numa áreazinha pequena, você elimina essa resistência do ar. Tá ok? E aí, eliminando a resistência do ar, só vai agir praticamente, né, a aceleração, a atração gravitacional, e aí ela vai cair junto com o livro,
com a mesma massa, né? Mesmo o papel tendo o quê? Sei lá, 50 gramas, o papel não sei se tem tudo isso, né? Botar aqui 10 gramas, você nem tem tudo isso. E o livro tendo uns 2 quilos. Você vê que os dois vão cair ao mesmo tempo. Tudo bem? E aqui a gente vai estudar problemas em que não tem resistência do ar. Certo? Por quê? Porque quando você coloca resistência do ar, a matemática fica bem mais complicada. Certo? Com a resistência do ar, só se você for fazer alguma engenharia, for fazer física ou matemática. Certo? Aqui no ensino médio a gente só vai estudar sem resistência do ar. Tá ok? Então deixa eu apagar aqui. Certo? E aí, sem resistência do ar, né, a gravidade vai conferir uma aceleração constante, né, a força da gravidade, para todos os corpos. E como é uma aceleração constante para todos os corpos, vai ser, então, um movimento uniformemente variado. Né? Ou seja, a principal característica do movimento uniformemente variado, aceleração constante. Certo? E a nossa aceleração sempre vai ser aqui, nos problemas do movimento vertical, 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu falei, né? Aproximadamente. A aceleração da gravidade é 9,8, o valor mais próximo, mas aqui a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, outro detalhe também. Né? As questões sempre vão falar desprezando a resistência do ar. Né? Mas quando é que a gente pode desprezar, na verdade, a resistência do ar? A gente tem que cumprir 3 condições. As 3 condições é o seguinte: você não pode estar muito rápido. Se o corpo estiver muito rápido, a resistência do ar fica forte. É fácil da gente ver isso. É só você fazer o seguinte: você bota um carro, você está dentro de um carro, no banco do passageiro, a 10 km por hora. Você bota a sua mão para trás, você sente levemente um ventinho, talvez nem se sinta esse vento. Né? Mas se você pega esse mesmo carro e bota 100 km por hora e você bota a sua mão para fora, o que você vai sentir? Você vai sentir um vento empurrando sua mão para fora, né? Às vezes fica até difícil você manter sua mão estável. Né? Aquele vento que você sente empurrando sua mão é exatamente a resistência do ar. Né? Porque o carro está tão rápido que a sua mão está se chocando com as partículas do ar e aquilo ali faz uma força na sua mão. Certo? Então, a velocidade não pode ser tão grande. Certo? Lógico que esse tão grande é uma coisa relativa. Né? Relativo sempre principalmente à área, né? Você bota a sua mão aqui e você fizer assim, você vai ver que é bem mais fácil manter sua mão estável se o carro tiver 100 km por hora. Se você fizer assim, vai ser mais difícil. Por quê? Porque você está aumentando a área. Tudo bem? Você está aumentando a área de contato. Então, essa é outra condição, né? A área não pode ser muito grande, certo? Então, se a área for muito grande, por mais que o objeto seja muito pesado, você vai ver que ele cai igual uma folha, né? Por mais que seja um objeto bem pesado, mas se tiver uma área bem distribuída, você vê que ele vai cair igual uma folha. Tudo bem? Então, essas são as condições. Não pode ser uma velocidade muito grande, não pode também ter uma área muito grande relativa à massa dele. Certo? Lógico que isso eu estou falando é só mais para a gente ter noção das grandezas que importam. Né? Porque o que é grande, o que é pequeno é relativo. Né? Mas o importante é que a gente saiba que essas são as grandezas que importam. Tudo bem? E que para a gente vai resolver todas as questões sempre com a aceleração constante. Ele vai sempre desprezar a resistência do ar. Certo? E aí a gente sempre vai usar, já que é um movimento uniforme, a gente vai usar aquelas mesmas fórmulas que a gente viu, né? A do sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2, certo? A do volátil, né? V igual a V0 mais AT. E a equação de Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. A gente vai usar essa mesma equação para resolver os problemas. Tudo bem? Sendo que a gente, como eu falei para vocês, a gente costuma dividir em 2 tipos de problema. Queda livre ou lançamento vertical para cima. E aí, a gente adapta essas equações para esses casos, né? Então, primeiro vamos ver o caso quando for queda livre. Certo? Vamos colocar aqui. Então, queda livre. O que é a queda livre? É quando o objeto, você deixa ele cair. Por isso que a gente chama de queda livre. Você deixa ele cair, certo?
Você tem um objeto aqui, ou você está segurando, ou alguém de alguma forma está segurando ele, certo? E aí você solta ele, e você deixa ele cair, né, em direção ao chão, certo? E aí fica o seguinte, quando a gente tem esse tipo de problema, certo? A gente vai pegar aquelas equações, né? S igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2, V igual a V0 mais AT, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, certo? E aí você vai adaptar para esse problema, certo? O que eu chamo de adaptar para esse problema? Geralmente, nos problemas de queda livre, a gente sempre adota o eixo, certo? O eixo das posições apontando para baixo. O eixo S aqui. Por quê? Porque as questões ficam mais fáceis. Só por causa disso. Ah, professor, eu sou obrigado a fazer isso? Não. Você pode apontar ele para cima também. Certo? Sendo que, independente se você quiser apontar ele para baixo ou para cima, as equações vão mudar. Vou mudar um detalhezinho, um menos aqui, ou dependendo de onde você colocar o zero, né? Esse S0 pode zerar ou não, certo? Então, assim, mas normalmente sai mais fácil quando você adota ele apontando para baixo. Por isso que eu sempre vou apontar para baixo, certo? Então, outra coisa também, como é um movimento na vertical, certo? A gente não chama mais a posição de S. A gente vai chamar ela de Y, certo? Então, onde tem S, a gente vai substituir por Y, né? Ah, por que, professor? Não posso usar o S? Não, pode usar, né? A lógica, tudo vai ser do mesmo jeito, certo? Só o que muda é que, em vez de ser S, ele chama de Y. Por convenção, né? Foi uma convenção que foi adotada assim. Y exatamente porque vem do eixo XY, né? O eixo geralmente é o X, é o eixo horizontal, e o eixo Y é o eixo vertical, né? Então, como a gente chama de movimento na vertical, a gente usa Y para enfatizar que é na vertical, certo? Mas você pode usar a letra que você quiser, né? Você pode usar um A aí, que a lógica é a mesma, né? Desde que você sabe que ele está representando uma posição. Tudo bem? Outra convenção que a gente faz também é que esse ponto inicial aqui, de onde você solta o objeto, geralmente a gente adota ele como sendo a posição inicial, a posição 0. Certo? Como eu falei, você não é obrigado a fazer isso. Mas as questões saem mais fáceis quando você faz isso. Então, ó, esse termo aqui é 0, o y0. Certo? E normalmente também a gente sempre solta o objeto do repouso. Não é sempre também, né? Mas normalmente a gente sempre solta o objeto. Então, se você solta o objeto, assim quando eu solto ele tem a velocidade 0 e começa a cair. Certo? Então, o que acontece? Normalmente o V0 é 0 também. Existe caso que ele pode ser diferente de 0? Existe. Se você lançar ele para baixo. Aí, nesse caso, você vai ter um V0. Mas, geralmente, ele é 0. Tudo bem? E outro detalhe que a gente tem que observar é que, como a gravidade, a gente sabe que ela aponta para baixo, na direção ao centro da Terra, como a gravidade tem o mesmo sentido do eixo que você adotou, então você vai usar a gravidade positiva. Certo? A gente vai ver que quando for lançamento vertical para cima, a gente vai adotar ela negativa, certo? Porque a gente vai adotar o eixo apontando para cima. Mas nesse caso que se adota o eixo apontando para baixo, a gravidade fica positiva. Ou seja, essas equaçõezinhas aqui, elas vão se transformar nisso aqui, ó. Deixa eu reescrever aqui. Vai ficar y, o y00, o v00, vai sobrar só o termo da aceleração, que eu vou usar como sendo gravidade, gt ao quadrado sobre 2. Certo, pessoal? A equação da velocidade, que era voat, né? O v00 vai sobrar só o termo aqui com aceleração, e a equação da Torricelli vai ficar assim, ó. Certo? Então, quando você tiver um problema de queda livre, eu vou usar essas três equações.
que nada mais, nada menos são do que as equações do movimento uniformemente variado adaptado para esse problema. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Sempre quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, né? Eu estou vendo que de vez em quando está dando umas osciladas aqui e a visão está ficando um pouco ruim. Então, se tiver muito ruim, vocês podem me interromper que eu dou um jeito aqui de dar aula pelo notebook. Tudo bem? Então, vamos lá. Para a gente exercitar, eu vou resolver aqui uma questão, certo? Uma questão do livro. Deixa eu apagar aqui. Eu vou deixar essas equações. Questão da página... É um exercício da página 79, certo? Então, na página 79, ele fala o seguinte: uma bolinha de borracha é abandonada de uma janela situada a 20 metros do solo. Então, alguém vai jogar uma bolinha de borracha, né? Aquelas bolinhas que a gente compra, da janela, de tal forma que está a 20 metros do solo. Certo? Pronto, perguntaram aqui, né? O Giovanni, né, perguntou. Para resolver essas equações, usaremos a mesma lógica do movimento uniformemente variado? Sim, exatamente a mesma lógica. Certo? Sendo que adaptado para o movimento na vertical. Certo? Vamos lá, tanto que eu vou resolver aqui, ó. Diz o seguinte: uma bolinha de borracha é abandonada de uma janela situada a 20 metros da altura do solo. Despreza a resistência do ar e considera a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo de queda, isto é, o intervalo de tempo que a bolinha leva para atingir o solo. Calcule a seguir a velocidade V com que ela atinge o solo. Certo? Então, ele quer saber duas coisas: o tempo que ela leva para percorrer, certo? O tempo que ela leva para percorrer todo esse processo e a velocidade com que ela chega lá embaixo. A velocidade. Tudo bem? E aí, ó, vamos lá, né? Tempo de queda. Como é que a gente vai resolver essa questão? Então, fica o seguinte. Se ele quer calcular o tempo, naturalmente a gente vai usar uma dessas duas equações, né? Que envolve o tempo. Certo? Então, mas o que acontece? Para eu usar essas equações, eu vou precisar ter o quê? Se para usar essa de baixo, eu preciso ter a velocidade quando ele chega lá embaixo. Mas a velocidade quando ele chega lá embaixo, eu não sei. Porque é uma coisa que até ele me pediu, né? Então, eu não posso usar essa equação. Então, só me resta essa aqui. Eu vou usar a equação do y. Tudo bem? E aí, para eu usar a equação do y, né, eu quero achar o tempo. Certo? Eu quero achar o tempo. Então, eu preciso ter todo o resto. A gravidade é 10. Né? A gravidade a gente vai usar 10. Então, eu vou precisar ter o y. E quanto é que é o y? Né? O y, quando ele está lá embaixo, é exatamente 20. Né? Lembrando, ó, o meu eixo está orientado aqui para baixo. Certo? Essa posição aqui é 0. A gente adota como sendo 0. E essa posição aqui, ó, vai ser os 20 metros, né, quando ele está para baixo. Tudo bem? Esse y aqui na queda livre, que representa o quanto o corpo caiu. Certo? Então, inicialmente, ele caiu 0. Posição dele 0. Depois que ele chegar no solo, ele caiu quanto? Caiu 20 metros. Então, o y é 20. Nesse caso, certo? Gravidade é 10. Tempo é o que eu quero saber. Dividido por 2. Tudo bem? Então, eu posso passar o 2 multiplicando e o 10 dividindo. Passando o 2 multiplicando vai ficar 20 vezes 2, 40. Dividido por 10 igual a t ao quadrado. Eu posso cortar um 0 com 0. Então, eu obtenho que t ao quadrado é igual a 4. Tira a raiz dos dois lados e acho que o meu tempo vai ser 2 segundos. Ele vai demorar 2 segundos para cair esses 20 metros. Tudo bem? Alguma dúvida aí de como eu descobri o tempo de queda? Né?
Vai demorar esses 2 segundos para cair uns 20 metros, né? 20 metros, só para a gente ter ideia, é como se você estivesse soltando um objeto do 7º andar, certo? Então, se soltar um objeto do 7º andar, ele vai demorar mais ou menos 2 segundos para cair, certo? Então, deixa eu apagar aqui, ó. E agora vamos calcular a velocidade quando ele chega lá embaixo, certo? E a velocidade quando ele chega lá embaixo, a gente pode calcular usando a equação da velocidade, certo? V igual a G vezes T, certo? Então, V vai ser igual a o G, que é 10, e T é o tempo quando ele chega lá embaixo. O tempo quando ele chega lá embaixo é 2 segundos. Então, meu V vai ser 20 metros por segundo. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, podem perguntar no chat, certo? Podem me interromper. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Como eu falei, isso aqui é um objeto que você soltou mais ou menos da altura do 7º andar. Ele vai chegar lá embaixo mais ou menos a 20 metros por segundo. Só para a gente ter ideia, 20 metros por segundo, deixa eu transformar para quilômetros por hora, né? Para transformar para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Então, em quilômetros por hora, vai dar aproximadamente, essa bolinha de borracha vai chegar aproximadamente a 72 quilômetros por hora. Certo? E aí eu quero que você observe o seguinte, né? O quanto a aceleração da gravidade é forte, né? Observe que em 2 segundos o objeto já chegou a 72 km por hora, né? Se eu colocar aqui, se eu deixasse mais um segundo aqui, o objeto já passaria de 100 km por hora, né? A gravidade precisa de menos de 3 segundos para acelerar o objeto a 100 km por hora, né? Lembra que eu falei na aula passada que tem carros que não têm aceleração tão potente quanto a gravidade, né? Então a gravidade ela é extremamente forte, certo? Inclusive, se você sofrer uma aceleração que é 3, 4 vezes a aceleração da gravidade, facilmente a gente desmaia, né? Pode ter até consequências fatais se a desaceleração for muito grande, né? Tem muitos acidentes que a pessoa morre, não é nem pelo impacto, é pelo fato da desaceleração ser muito grande, certo? Então, assim, e aí você imagina, por exemplo, uma pessoa que está andando lá embaixo ser atingido por um objeto a 72 km por hora, né? Pode machucar a pessoa, quiçá pode ser uma coisa fatal, dependendo se o objeto tiver uma massa muito grande, né? Então é por isso que nas obras é obrigado você usar capacete, né? Uma das coisas que o capacete protege é se tiver uma obra no prédio, né? Tiver um pedreiro lá em cima sem querer empurrar uma pedra, né? Cair lá embaixo, se bater no capacete vai dar um dano bem menor do que se bater diretamente na cabeça da pessoa, né? Tanto o capacete quanto aquelas telas, né? Não sei se vocês já viram, prédio de construção o pessoal bota uma tela, né? Aquela tela é para proteger o pessoal da rua, né? Exatamente a pedra não cair em direção à rua, cair só ali na região da construção. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Vamos resolver mais uma questãozinha, que é uma questão muito parecida que tem igual na lista, certo? Essa questão não tem no livro, mas eu vou digitar aqui para vocês. Eu simplesmente falo o seguinte, ó. Vamos supor que você queira medir a altura do seu prédio. Você mora num prédio, certo? Você quer medir a altura do seu prédio, né? Como é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode simplesmente subir lá em cima, certo? Jogar um objeto, né? E cronometrar quanto tempo demora para ele cair. Tudo bem? Suponha que você mediu um tempo de 2,5 segundos. Você demorou um tempo, né? O tempo de queda aqui foi de 2,5 segundos. Certo?
E aí eu quero saber qual é a altura que você determinou. Certo? Só observar uma coisa, pessoal. Se eventualmente você for fazer isso, mesmo, certo? Na realidade, não é recomendado que você faça, porque esse objeto pode cair numa pessoa, né? Mesmo que você diga que não, professor, mas eu olhei para baixo ali e não tinha ninguém, né? Então, mas mesmo não tendo ninguém, pode ser que aquele objeto voe para algum lugar e atinja alguém, tudo bem? Então, não vão fazer isso, não. Se for fazer, não vão dizer que foi eu que recomendei, não, viu? Não vão dizer que é culpa minha, não. Se fizer, faça com sua conta de risco. Vamos lá. Fica o seguinte. Então, fica o seguinte, calcular a altura do prédio. Né? Como é que a gente pode fazer? Fica o seguinte. Como ele quer uma altura, naturalmente eu vou usar a equação do y, né? Y é igual a g t ao quadrado sobre 2, certo? E aí, o que eu quero é o y, que é a altura. Tudo bem? Lembrando, né? No nosso referencial aqui, a posição inicial do corpo é 0, certo? E a posição final, né, lá embaixo, é exatamente a altura que ele vai chegar no solo, certo? Que ele me diz que chega nesse ponto quando o tempo for 2,5 segundos, certo? E aí, lembrando, é o quanto ele caiu, né? O y mede o quanto ele caiu. Então, para eu saber a altura total, eu tenho que calcular o quanto ele caiu em 2,5 segundos. É só substituir, né? Fica y, que é o que eu quero descobrir, é igual a gravidade 10 vezes 2,5 ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Vamos lá. E aí, deixa eu ir lá para cima para ganhar espaço. Meu y vai ser igual. Esse 10 dividido. Não, vou dividir por 2, não, porque vai ficar difícil o produto. 2,5 ao quadrado é 6,25. 6,25. Tudo isso dividido por 2. 10 vezes 6,25 dá 62,5 dividido por 2. Certo? E aí, 62,5 dividido por 2 é 31,25 metros. É a altura desse prédio. Tudo bem? Aproximadamente, claro, né? 31,25 metros. 31,25 metros é mais ou menos um prédio de 10 andares. Né? Se você botar um objeto um prédio de 10 andares, vai demorar mais ou menos 2,5 segundos para cair. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí, só para gente ver também, vamos calcular qual a velocidade com que ele vai chegar, certo? A velocidade com que ele vai chegar lá embaixo. Só para a gente ver o quanto arriscado é você fazer esse experimento. Né? Fica o seguinte, então, calcular a velocidade, V vai ser igual a GT, certo? V vai ser o G 10, a gente sempre usa sendo 10, e o tempo 2,5 segundos, é o que ele me falou na questão. Então, a velocidade ele vai chegar com 25 metros por segundo. Para a gente saber em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Certo? Então, multiplicando por 3,6, vou precisar de uma calculadora aqui. Deixa eu pegar uma calculadora. (25 vezes 3,6) dá exatamente 90 km por hora. Se for fazer um teste aí, ele vai chegar, o objeto lá embaixo, ele vai chegar a 90 km por hora, aproximadamente. Certo? 90 km por hora, pessoal, já é uma velocidade muito grande. Nesse caso aqui, o efeito da resistência do ar já não seria desprezado, certo? O que eu quero dizer para vocês é que, de fato, ele não chegaria a 90 km por hora, ele vai chegar a menos, porque o ar vai frear um pouco esse corpo, certo? Isso na prática, né? Mas, claro, nas questões a gente nunca vai levar isso em consideração, mas na prática ele não vai chegar a 90 km por hora mesmo, né? Ele vai chegar menos porque o ar vai frear ele um pouco, né? Já é uma velocidade muito grande. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem falar aí no chat, certo? Então vamos lá, vamos passar aqui para o nosso próximo tema, que é lançamento vertical para cima, né? Aqui foi queda livre, agora vamos estudar quando você lança um objeto para cima. Certo?
Vamos lá. Então, no lançamento vertical para cima, o que acontece? Você tem um objeto, certo? Pode ser um objeto qualquer. E aí você vai lançar para cima, né? O que vai acontecer? Todo mundo sabe o que acontece quando você joga um objeto para cima, né? É o famoso tudo que sobe, desce, certo? A não ser que você seja um foguete da SpaceX, né? Que aí alguns foguetes subiram e não desceram, certo? Vamos lá, foram para o espaço, certo? Então fica o seguinte, aqui a lógica é a mesma, certo? A lógica é a mesma, sendo que qual a diferença? A gente vai adotar agora o meu eixo Y apontando para cima. Como eu sempre falo para vocês, professor, eu sou obrigado a fazer isso, apontar meu eixo Y para cima? Não. Você não é obrigado, mas é o mais fácil, certo? E aí, como é que vai ficar a minha equação, né? Então, a equação lá do movimento uniformemente variado vai ficar assim, y é igual a y0, onde y0 é essa posição inicial aqui que você lançou, mais V0t, esse V0, né, naturalmente, você vai lançar para cima, então, inicialmente, ele vai ter uma certa velocidade inicial para cima, essa velocidade inicial sempre vai existir quando o lançamento vertical para cima, né, porque, afinal de contas, ela tem que ter uma velocidade para cima, né, senão ela não sobe, certo? E a principal diferença vai ser essa parte da aceleração, porque a aceleração agora, como a gravidade é para baixo e o nosso eixo a gente adotou para cima, então a gravidade você vai adotar ela negativa, então vai ficar menos g t ao quadrado sobre 2. Então, no lançamento vertical para cima, você vai usar essa equação, certo? E aí, ó, a equação da velocidade vai ficar v igual a v0 menos gt, menos porque é aquele motivo, né? Certo? E v ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2g delta y. Essas aqui que vão ser as equações do lançamento vertical para cima. Certo, pessoal? E aí, o que geralmente ele pergunta no lançamento vertical para cima? Ele pergunta o seguinte, quanto tempo ele demora para subir? Então, o tempo de subida, certo? Às vezes ele pergunta quanto tempo ele demora para voltar para o solo, né? Essas são as perguntas que ele faz. Tudo bem? Quanto é a altura máxima, né? Qual a altura máxima que ele chega aqui, ó? É outra pergunta que ele faz também. Como é que a gente acha tudo isso? Tudo através dessas equações, né? A única coisa importante que a gente tem que lembrar é o seguinte, quando o objeto chega lá em cima, certo? Ele inverte seu movimento, né? Ele está subindo e desce. Se ele inverte o movimento, na hora que ele vai inverter o movimento, a velocidade dele necessariamente é zero. Sempre quando ele inverte o movimento, a velocidade dele é zero. Ele está indo no sentido para e volta. Então, ele tem que necessariamente parar para poder voltar. Certo? Então, lá é uma coisa muito importante que a gente usa para saber tanto a altura máxima quanto o tempo de subida, é que a velocidade lá em cima é zero. Tá ok? Qualquer dúvida pode perguntar, né? Vamos resolver umas questõezinhas uma questão para a gente exercitar, tá ok? Deixa eu pegar aqui uma questão boa. Bem, então, no livro aqui não tem nenhuma questão que eu julguei ser boa, então eu vou criar uma questão aqui, certo? Deixa eu apagar tudo. Vamos lá. Vamos supor que você está aqui no prédio, certo? Você está no prédio. Vamos supor que você está aqui no segundo andar desse prédio. Está aqui você. Feliz da vida. Certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai jogar um objeto para cima. Você vai jogar um objeto para cima, você está no segundo andar, vai jogar para cima, né? Não tem o que fazer, está no meio da quarentena, meu irmão, vou jogar um objeto aqui para cima. E aí fica o seguinte,
Você joga com a velocidade inicial de 10 metros por segundo, certo? Esse objeto para cima, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai subir e, naturalmente, descer. Tudo bem? E aí vamos calcular todas as propriedades desse movimento aqui desse objeto, certo? Lembrando que o nosso eixo Y está apontando para cima, né? E essa aqui, ele vai ter uma certa posição inicial Y0, né? O chão aqui é o zero, tá ok? Sim, e essa altura que você está, né? Como é o segundo andar, então vamos supor que você está numa altura de 6 metros, mais ou menos, certo? Então vamos lá, a primeira coisa que ele pergunta é quanto tempo demora para o objeto subir. Então, o tempo de subida, certo? Tempo de subida, ok? Então, para você calcular o tempo de subida, você vai usar exatamente aquela informação que eu falei. Lembrando que quando ele chega lá em cima, a velocidade é zero. Essa é a principal informação que a gente tem. Então, ou seja, se eu pegar a equação da velocidade, V igual a V0 menos GT, certo? Então, eu quero achar o tempo quando a velocidade é zero. Eu substituo V por zero. V0, ele me diz que é 10, né? Gravidade é 10. Então, substituo aqui e acho o tempo, né? Passo para o lado de lá, fica 10t igual a 10. Então, t vai ser 1 segundo. O tempo que ele leva para subir, né? Está aqui um S de subida. O tempo de subida vai ser 1 segundo. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Outra coisa também, a altura máxima, certo? Qual a altura que ele chega? Né? Outra coisa que ele pode perguntar. Então, deixa eu apagar aqui. A altura máxima que ele chega como é que você calcula? Aqui você pode calcular de dois jeitos. Eu vou até fazer dos dois jeitos para vocês terem. Os dois jeitos aí, né? Fica o seguinte. Então, como é a altura, eu posso usar a equação do y igual a y0 mais v0t menos gt ao quadrado sobre 2, certo? Mas aí, para usar essa equação, eu tenho que ter o tempo quando ele está na altura máxima. O tempo quando ele está na altura máxima é o tempo de subida, que eu acabei de calcular que era 1 segundo, certo? Então, eu posso substituir aqui, ó, y vai ser y0, que é 6 metros, né, inicial, mais 10 que multiplica o t 1 segundo, que é o tempo de subida, né, que eu quero a altura máxima, se eu quero a altura máxima, então eu vou usar aqui o tempo de subida. Menos 10 que multiplica 1 ao quadrado dividido por 2. Então vai ficar 6 mais 10 menos 5. Né? E aqui, então, meu y, a altura máxima que ele vai chegar, está aqui, y máximo vai ser 11 metros. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Bom, essa aqui é uma forma de resolver, né, usando o tempo, mas você poderia resolver também usando a equação de Torricelli, né? Você poderia resolver da seguinte forma também. Vou apagar logo tudo, mas a gente vai ver que vai dar os mesmos 11 metros. Você poderia resolver assim, ó. A equação de Torricelli diz que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A menos 2G delta Y, né? Então, aí aqui você substitui a velocidade quando ele está na altura máxima, que é 0. Aqui a velocidade inicial, 10 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o ΔY. O que é o ΔY? É a altura final, que é o Y que você quer achar, menos a altura inicial, que é os 6 metros. Certo? Aí aqui eu passo para o lado de cá, ó, né? Esse 20 vezes esse parênteses, eu passo todo para o lado de lá. Não, vou passar não, deixa eu primeiro aplicar a distributiva e depois eu passo. Então aqui vai ficar 0 igual a 100, né? Aqui vai ficar menos 20y
mais, aí vai ficar 20 vezes 6, que é 120. Certo? E aí, eu passo o tempo lá de cá, vai ficar 20y igual a 100 com 120, dá 220, né? E aí, quando eu fizer 220 dividido por 20, eu vou ter exatamente os 11 metros que eu tinha achado. Bem, pessoal, pode se fazer dos dois jeitos diferentes, certo? E aí, eu sempre prefiro o primeiro, usando o tempo, né? Mas você pode fazer aqui usando a equação de Torricelli também, certo? Deixa eu ver aqui se ele... Vamos lá, outra pergunta, né? Se for que ele pergunte o seguinte: quanto tempo ele demora para voltar para a mesma altura inicial? Certo? Vamos calcular isso. Voltar para a mesma altura inicial. Então, tempo. Mesma altura inicial é quando o y for 6 metros. Certo? E ele quer saber o tempo em que o y for 6 metros. Certo? Como é que você faz isso? Eu posso usar a equação do y. Y igual a y0 mais v0t menos gt ao quadrado sobre 2. Certo? Como eu quero achar o tempo, né? Tenho que usar a equação que tenha tempo. E aí fica o seguinte: o y é 6, né? Por quê? Porque eu quero o tempo quando ele está no y6. y0, 6 também. v0 é 10 e o tempo é o que eu quero achar. Menos o g é 10, gravidade, vezes t ao quadrado dividido por 2. Certo? O que eu posso fazer? Ó? Esse 6 eu passo para o lado de cá. Vai ficar 0 igual. Vai ficar um 6 menos esse 6 aqui. Esse 6 menos esse 6 dá 0, que vai ficar 10t menos 5t ao quadrado. Né? Temos uma equaçãozinha do segundo grau, certo? Você pode resolver da forma que achar melhor. A melhor forma para resolver isso aqui é você colocando t em evidência, ó, e vai ficar 10 menos 5t. Vai sobrar. Né? Então, se você tem t vezes um parênteses igual a 0, ou t é igual a 0, ou parênteses é igual a 0, certo? T igual a 0 é o instante inicial. O instante inicial eu já sabia que ele estava a 6 metros, então não é o que importa para a gente. Então, o que importa para a gente é quando o parêntese for igual a 0, ou seja, quando 10 menos 5t for igual a 0, certo? Dá uma melhorada aí. Então, ou seja, menos 5t igual a menos 10, certo? Aqui se multiplica por menos 1 e passa o 5 dividindo. Eu já vou botar a resposta porque eu estou sem espaço, certo? A resposta vai ser 2 segundos. 2 segundos. Então, observe o seguinte, pessoal. Que ele demorou 2 segundos para voltar para esse mesmo ponto. Né? Lembrando, a gente calculou que ele tinha demorado 1 segundo para chegar aqui. E ele demora 1 segundo de novo para voltar aqui. O mesmo segundo que ele demora para subir, ele demora para voltar. Certo? Isso, na verdade, é uma coisa que sempre vai acontecer no lançamento vertical para cima. O mesmo tempo que ele leva para subir, ele leva para descer para o mesmo ponto em que estava. Certo? Isso decorre por causa que o movimento é uniformemente variado. Então, o gráfico é uma parábola. Né? Deixa eu apagar aqui. Se a gente fosse visualizar o gráfico desse movimento, a gente ia ver o seguinte, ó, que ele ia ser um movimento assim, ó, aqui o y, aqui o tempo t, certo? Lembrando que o objeto só está se movimentando numa linha, né? Mas aí eu vou, com o passar do tempo, eu vou desenhar, e a gente vai ver que seria um negócio assim, ó, é uma parábola que parte do 6 e aí vem para cá, ó, certo? Então o que acontece? Isso aqui é exatamente o gráfico de uma parábola, né? O objeto ele sobe aqui para um ponto de altura máxima, certo? Que a gente até já calculou, né? Que era 11 metros, certo? E ele desce novamente. Mas como a parábola é simétrica, ou seja, se eu passar aqui uma linha reta, o que acontece? Esse tempo que ele demorou para subir, certo? Vou fazer assim, ó. A gente viu que esse tempo que ele demorou para subir era de 1 segundo.
Mas como a parábola é simétrica, o mesmo tempo que ele leva para descer para a mesma altura, também vai ser 1 segundo. Certo? Então é por isso que o total deu 2 segundos. E sempre vai ser assim. Para voltar para a mesma altura, sempre vai ser o mesmo tempo. Certo? E também não é só o tempo que é o mesmo. Certo? Ele volta com a mesma velocidade também. Com a mesma velocidade, mas com sentido contrário. Certo? Se você for calcular a velocidade, se eu fosse calcular a velocidade nesse ponto aqui, quando ele retorna para a mesma altura, você vai ver que essa velocidade ela é exatamente igual ao V0, sendo que, né, como agora está com sentido contrário, vai ficar negativo, a menos V0. Ou seja, vai ficar menos 10 metros por segundo. Né? Eu não vou nem fazer, mas se você quiser testar, você pode fazer. Você pega a equação do V igual a V0 menos GT, substitui o V0, substitui o G e substitui o tempo por 2 segundos, que é o que demora para ele voltar aqui. Certo? E aí você vai ver que vai dar exatamente menos 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Sempre quando você pega na mesma altura, né, a velocidade é a mesma, certo? E o tempo que ele demora para subir e descer naquela mesma altura é sempre o mesmo. Tudo bem? Qualquer dúvida, podem me interromper aí para fazer pergunta no chat, certo? Vamos lá, só para a gente finalizar aqui a questão e a aula, vamos calcular o tempo total que ele leva para cair, certo? E aí o tempo total que ele leva para cair, a gente vai ter que usar a equação do y. Por quê? Porque para a gente saber o quanto tempo ele leva para cair, a gente quer saber o tempo quando ele chega no chão. Quando ele chega no chão, quanto é o y dele? Quando ele chega no chão, o y dele é 0. Então, essa é a informação que a gente tem. A gente quer saber o tempo quando o y é 0. Certo? Estamos interessados em saber o tempo quando o y for 0. Então, eu só pego essa equação e substituo o y por 0. Certo? E o resto das grandezas, né? y0 é 6, v0 é 10, né? E a gravidade é 10. T ao quadrado sobre 2. Então, ou seja, fica 0 igual a 6 mais 10t menos 5t ao quadrado. O que a gente tem aqui é uma equação de segundo grau, né? E aí você resolve da forma que você achar melhor. Certo? Vamos lá. Na verdade, nesse caso aqui, você tem que usar a fórmula de Bhaskara, né? Na realidade. Que aí você vai usar o delta, né? Delta vai ser b ao quadrado, que o b é 10. Então, 100 menos 4, que multiplica o A, que é menos 5, que multiplica o C, que é 6. Lembrando, o A é que multiplica o termo ao quadrado, certo? Então, por isso que o A é 5, certo? Então, delta vai ser... Aqui vai ficar 4 vezes 5, 20, vezes 6, 120, né? E vai ficar positivo, né? Vai ficar 100 mais 120, que dá 220. Certo? A raiz de delta, vamos ter que usar aqui uma calculadora, né? Deixa eu abrir aqui a calculadora para calcular. Raiz de 220. Dá uma olhada aqui. Raiz disso dá aproximadamente 14,8. Agora vamos achar o tempo. Tudo bem? Estou fazendo tudo aqui curtinho para ver se encaixa aqui. Então, T vai ser menos B, então menos 10, mais ou menos 14,8, dividido por 2 vezes o A. O A é menos 5, então 2 vezes vai ficar menos 10. Tudo bem? E aí fica o seguinte, eu tenho aqui duas soluções, um usando mais e um usando menos, certo? A solução que me interessa aqui vai ser a solução que vai dar positiva, certo? Eu tenho duas soluções, uma vai dar positiva, a outra vai dar negativa. A solução que me interessa é a que vai dar positiva,
que é exatamente o que faz sentido, né? Tempo negativo aqui não faz sentido, certo? Então vamos lá. Aqui, a solução que vai dar positiva é exatamente quando eu usar o sinal de menos, certo? Eu vou fazer logo de cabeça porque eu estou sem espaço, mas o resultado vai dar exatamente 2,48 segundos. Ou seja, o tempo que ele demora para subir e descer é 2,48 segundos. Né? Observe que ele demorou 1 segundo para subir, 1 segundo para voltar na mesma altura, e esse restinho aqui ele demorou os 0,48 segundos para voltar para o chão. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Bom, pessoal, então é isso. Deixa eu pegar aqui. Nossa aula de hoje, a que a gente tinha para ver era isso. Tá ok? E aí, como eu falei, eu vou passar uma lista para vocês, certo? E aí, nessa lista, quer dizer, eu posso falar assim, professor, não, professor, tá difícil a lista e tal, vamos marcar uma outra aula, aí a gente pode marcar uma aula extra para resolver a lista, certo? Então, solicitem lá no Google Classroom que a gente combina direitinho uma aula extra. Síncrona, começa aqui, certo? Mas caso... Ou então você pode só pedir, professor, você poderia resolver uma questão para mim? Aí eu resolvo, tiro a foto e mando para vocês, também lá no Google Classroom, tá ok? Assim que eu terminar a aula aqui, eu já vou passar a lista, né? Vai ser... Cada pessoa vai receber uma lista com um nomezinho, tudo bem? Bom, então por hoje a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham um bom dia, certo? E até próxima quinta, né? Próxima quinta a gente já começa a ver vetores, tá bom? Então, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Bom, tchau, João Vitor. Tchau, Clara. Até a próxima semana, né? Tchau, Yasmin. Até a próxima semana. Um bom resto de semana para vocês. Coronavírus aí. Josiele e Luísa, vocês podem sair. Encerramos a aula já. Tchau. Luísa, pode sair, Luísa, já encerramos a aula. Tchau, Luísa. Bom, Luísa, eu vou lhe tirar aqui, mas não é nada pessoal, certo? É só para a gente encerrar a aula, tá ok? Tudo bem? Você não fez nada de errado, é só para eu poder encerrar aqui a reunião. Tchau, Luísa. Ixi, peraí. Eu tenho medo de te remover e você não participar das próximas aulas, então não vou fazer isso não. Mas se você quiser ficar aí, pode ficar aí, certo? Eu vou sair. Tchau, Luísa.